Estou. Olá, gente, tudo bem? Eu vou tentar. Aham. Hoje eu descobri como funciona para fixar o comentário. Então hoje vai ter. O tema vai ficar aqui fixado o tempo inteiro, né? O nosso tema de hoje é o amor sadio nas relações de casal. E a nossa convidada, a Kelly, já entrou aqui com a gente. Eu não apareceu ainda para me chamar, Kelly. Vou tentar te adicionar aqui. Que daí a gente já começa. E aí a gente espera um pouquinho a conexão, que daqui a pouco dá certo. Aí, já apareceu. Oi, tudo bem? Oi, boa noite, Bruna. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tudo certo? E Ai, você? que bom. Também. Muito bem. Tá ótimo. Deixa eu só tentar afastar um pouquinho aqui a câmera. Quando a gente fica em dois, né? Ele dá uma Sim. cortadinha. Para ficar bom para todo mundo assistir aqui. Então, Kelly, enquanto o pessoal vai entrando, né? Vou dar uma introdução assim rapidinha para nos apresentar também. Muitas vezes, né, quando a gente faz live, vem pessoal que me acompanha, um pessoal que te acompanha. Então eu gosto sempre de me apresentar também, né? Para quem não me conhece, que está entrando das redes sociais da Kelly, então eu sou a Bruna, eu sou advogada, advogo para mulheres em Joinville, Blumenau, né? Fico mais nesse eixo assim. Também estudo direito sistêmico, visão sistêmica, né? Atuo com essa postura. E eu conheci a Kelly, né? Eu vou te apresentar primeiro, daí vou contar como a gente se conheceu. A Sim. Kelly, né? Para quem não conhece, então, ela também é advogada, né? Advogada sistêmica, também é consteladora familiar sistêmica, é fundadora do Instituto de Práticas Sistêmicas Transformar, né? E em São Miguel do Oeste, certo? E que é onde ela mora. E a Kelly e eu, nós nos conhecemos há mais ou menos uns 2 anos, quando teve um congresso de justiça restaurativa, cultura da paz e direito sistêmico na Univale, que foi promovido pelos professores Márcia Sarubi Lippmann e Fabiana Oldoni. E lá foi muito interessante, porque eu fui sozinha, né, para aquele congresso. Na verdade, a gente nunca tá sozinho, assim, né? Mas eu fui, assim, sozinha, porque me interessou muito o tema. A Kelly também estava, assim, sem nenhuma companhia. E mais a Ciane, né, que é outra amiga que a gente fez lá. E nós três, então, nos unimos, nos conectamos. E foi muito legal, foi muito interessante porque deu uma sintonia muito rápida, né? A gente logo começou a conversar um monte, conversar inclusive sobre a nossa vida, intimidades, e foi muito legal. E a gente, então, de lá para cá, segue com essa conexão, né? Esse contato, trocando figurinhas do nosso estudo, do nosso trabalho. E é muito gostoso a gente ver, né? Uma pessoa que a gente gosta, que tem carinho seguindo os seus passos, os seus projetos. E eu te tenho assim, com muito carinho, admiração. E por isso eu fico muito feliz da gente poder ter essa oportunidade de conversar aqui hoje com o pessoal. Seja bem-vinda, Kelly. Obrigada, Bruna. Para mim é uma alegria imensa, né, estar aqui, a gente podendo se conectar. A Bruna em Joinville, eu em São Miguel do Oeste, aqui no extremo oeste de Santa Sim. Catarina. E isso mostra, né, Bruna, que quando a gente está conectado com as pessoas, quando a gente está vibrando aí na mesma frequência, né, a gente vem acompanhando o trabalho uma da outra. E tendo essa possibilidade aqui de trazer essa informação, de trazer esses conteúdos para as pessoas que nos acompanham, é muito bom, é muito positivo, né? Porque Uhum. quanto mais pessoas forem despertando essa consciência, forem compreendendo mais sobre si mesmas, né? Sobre si próprias, a gente está contribuindo para a construção aí, né? De uma sociedade mais saudável, de uma sociedade mais equilibrada.
Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje e também para falar sobre um tema que eu gosto muito, sobre um tema que eu Uhum, acho que é importante para todas as pessoas. uhum. A gente está a serviço, né? Então, por que não aproveitar essas ferramentas, né, as tecnologias, justamente para conversar com mais gente sobre isso, né? E o nosso tema, então, está aqui fixado para quem está entrando, amor sadio nas relações de casal. Esse tema surgiu até de um interesse meu, a partir de um momento que você postou vários vídeos, né, com essa temática. Eu achei muito interessante, pensei, vamos fazer uma live sobre isso. Então, se tu quiser já começar a introduzir para a gente conversar sobre, né, e o pessoal que está aqui com a gente pode também fazer comentários e colocar dúvidas que, à medida do possível, a gente vai tentando contemplar, né? Sim, sim. E aqui a gente vai fazer, não vai ser uma aula, vai ser um bate-papo, né? A gente Sim. vai conversar. Então, quem nos acompanha, se tiver dúvidas, também fique à vontade para perguntar. E assim, né, Bruna, para introduzir esse assunto, porque eu falei que esse é um tema que diz respeito a todos nós, né? Independente se você aí tá solteiro, se você tá namorando, se você não tá, se você tá casado, né? Não importa o teu estado civil. Mas a grande questão é que nós só estamos aqui porque um dia os nossos pais se encontraram. Nós somos fruto, né, de uma relação, de um relacionamento. Então é por isso que eu digo, esse tema diz respeito a todos nós, Uhum. porque dessa fusão de sistemas a gente se originou. E como desse lugar eu vou para uma relação? Uhum. Para que eu busco um relacionamento afetivo? O que eu estou buscando através dessa pessoa? Muitas vezes não, eu diria que sempre, né? E ainda bem que é assim, as coisas sempre são certas, né? Quando a gente se apaixona por uma pessoa, a gente às vezes idealiza, né? Aquela Uhum. figura, a gente olha para aquela pessoa e talvez projeta, né? Os nossos anseios, todas as expectativas que a gente tem. E inconscientemente há um movimento quando a pessoa se relacionar com a outra de talvez completar tudo Uhum. aquilo que não foi completado no seu sistema familiar de origem, né? E aqui eu já estou trazendo alguns tópicos, né, sobre as constelações sistêmicas, que são a ciência dos relacionamentos, né? Das relações aí, os princípios sistêmicos, eles se aplicam às relações humanas, à vida, independente da nossa vontade. Então, quer a gente queira ou não, eles vão atuar nos relacionamentos. Então, por que o amor sadio? Porque é um amor doentio. E Sim. quando eu não sei o que é um amor sadio, do que um amor sadio é feito, quando eu não sei o que é um relacionamento saudável, talvez eu estou sujeita a estar num relacionamento doentio, a estar numa dinâmica doentia. Então eu preciso Uhum. ter consciência, eu preciso ter compreensão sobre essas dinâmicas que a todo tempo estão atuando que a todo tempo está atuando nesse relacionamento, para que eu possa transformar tudo aquilo que vai vir. Uhum. Porque, veja bem, as pessoas aí que estão nos assistindo, né? Vou pegar aqui, gosto de usar porque eles são bem didáticos, né? Quando duas pessoas se encontram, tá? E aqui pode ser um homem e uma mulher, pode ser dois homens, pode ser mulher e mulher, tá? O que for, gente. Uhum. Quando essas duas pessoas se encontram, não são só essas duas pessoas que estão se encontrando, né? Uhum. Quando elas vão para um relacionamento, cada uma delas está carregando para essa relação todas as dinâmicas daquele sistema familiar, todas aquelas questões. Qual que é o referencial da Maria sobre o amor? Como Uhum. que era o relacionamento dos pais da Maria? E como é que era o do João? De que lugar que o João vem? Quais são as expectativas que ele está tentando preencher aqui junto com a Maria? Uhum. De novo, né? O para que essas duas pessoas estão se encontrando? E aí, Bruna, tu sabes muito bem, né, que as pessoas elas se encontram porque elas têm questões afins, Uhum. questões semelhantes, né, do seu sistema familiar. E aí, quando a gente fala disso, existe algo que atua no casal, né, que a gente pode chamar de conluio ou coalusão, talvez conluio.
o parceiro inconscientemente, ele capta as necessidades inconscientes do outro e ele oferece isso que o outro está inconscientemente pedindo. O que é isso, né? Vou repetir, esse conluio o Joãozinho, ele capta as necessidades inconscientes aqui da Mariazinha e ele oferece para ela, também de forma inconsciente. Né? Então, é um termo assim, que a gente trabalha muito quando a gente fala da constelação, e eu quero exemplificar isso para as pessoas entenderem o que eu estou falando, tá, Bruna? E aí, quem está nos assistindo, você pode agora, se você está em um relacionamento, você faz isso em relação ao seu parceiro ou à sua parceira, mas se você talvez já esteve em um relacionamento, também você pode fazer esse exercício. Quando você visualiza, né, o teu parceiro ou a tua parceira agora, pode fazer essa visualização. Quando você olha para ele, você se sente como em relação a ele? Você olha para ele vendo ele menor que você? Ou talvez você se sente inferior, talvez você se sente menor quando você olha para o seu parceiro? Ou talvez você sente que há uma igualdade entre vocês. De que forma que você vê o seu parceiro? Se alguém quiser, pode até, Bruna, né, compartilhar ali com a gente. Como que eu vejo o outro nessa relação? Ou a pessoa que está solteira, quando eu vejo um pretendente, né, de que tamanho ele está em relação a mim? E por que isso é importante? Já trazendo, né, os princípios sistêmicos. Porque um casal, ele pressupõe igualdade. Mesmo peso, mesma medida, mesma importância entre os dois. Mesma importância entre os dois. Quando, o exemplo, né? Quando o João, ele olha para Maria e ele vê ela pequena, o que a Maria está buscando nesse relacionamento? O que se passou na vida da Maria para talvez ela estar buscando um pai? Um pai. Sim. Está projetando a figura do pai nesse relacionamento, né? E aí as necessidades inconscientes, e aí começam as dinâmicas destrutivas do casal. Porque como que eles vão poder construir uma relação de troca saudável? Como a Maria vai poder retribuir para o João desse tamanho? E o inverso também pode acontecer. Sim. Quantas vezes, né? Que aí vou dar o exemplo aqui, né, da mulher, que também é muito comum, né, Bruna? Ela olha aqui pro João e aí ela fala assim: nossa, mas esse marido só me dá trabalho, tem que fazer tudo para ele, né? Aí ela começa a virar a mãezinha do marido. Isso é muito comum. Pode falar, Bruno. Não, isso é muito comum, né? Até pela nossa construção social, de certa forma, né? A gente, quando olha para o sistêmico, assim, eu gosto de ver que tá tudo envolvido, né? Então, assim, tem a parte construção social, tem a nossa personalidade, como a gente se relaciona com o mundo, né? Tem todas essas interferências, os sistemas familiares. Então, tudo isso vai compondo, de alguma forma, né, as nossas visões sobre o mundo, a nossa forma de se relacionar, né? E de alguma forma, por algo que me tocou diferente, né? O que me gerou um trauma, enfim, alguma busca, assim, eu vou buscar alguma questão como, por exemplo, né, o homem, né, pensando no homem, a mãe, né? E aí a gente tem essa construção social muito forte, essa questão, né? Do homem não ter tanto, talvez, uma autonomia no sentido doméstico, né? E aí muitas vezes ele espera que a mulher se assuma essa posição também. E ela também aprende dessa forma, né? E aí também acaba trazendo essas impressões para essa relação. Só que daí, nessa relação, não vai existir uma relação de casal, né? Vai existir essa relação mãe e filho, né? Não vai estar exatamente os dois adultos equilibrados. Mas pode continuar teu raciocínio.
E aí o que acontece, né? Essa igualdade, ela é fundamental. Então, assim, se você está nos assistindo e você se sente maior que seu companheiro ou menor, talvez seja algo que você precise olhar para isso. Porque enquanto houver esse desequilíbrio entre vocês, essa não igualdade, você não está olhando de igual para igual. E um relacionamento é igual para igual. Porque a igualdade, ela está totalmente atrelada com o equilíbrio. Uhum. Porque essa relação de desequilíbrio, ela só acontece em relação a pais e filhos, né? Por que isso? Porque aquilo que a gente recebeu dos nossos pais, que é a nossa vida, e é tudo que a gente precisava dele, ela é algo grandiosíssimo, a gente não tem como devolver para eles. Então, por isso, né, em relação a pais e filhos, os nossos pais, a gente diz os nossos pais dão, a gente toma e segue a nossa vida. Uhum. Então, num relacionamento de casal, quando você está projetando a figura do pai ou da mãe, não tem essa igualdade. Aí talvez vai ser aquele tipo de relação, aquele tipo de relacionamento que a pessoa diz assim, só eu faço as coisas para esse relacionamento, só eu me esforço, só eu isso, só eu aquilo, e o outro nunca corresponde a isso, né? Fica sempre aquela expectativa frustrada, e o outro não corresponde àquilo que eu quero, àquilo que eu preciso. Só eu parece que estou nessa relação. Por quê? E aí, de novo, né, aquela disfuncionalidade. Se você tá vendo o seu parceiro, a sua parceira como uma criança, ela nunca vai conseguir retribuir como um adulto, como aquilo que você tá esperando. Então, assim, como que eu estou contribuindo para esse movimento no meu relacionamento, né? Qual que é a minha parte disso? Porque casal é sempre dois. Então, assim, eu sempre tenho também responsabilidade sobre a dinâmica que está acontecendo, né? Então, a gente até pode falar daqui a pouco sobre vítimas e perpetradores, porque tem esse conluio também nessa situação. E aí, o que é essa dinâmica de troca saudável dentro do princípio do equilíbrio, né? É quando o parceiro, ele dá para o outro aquilo que ele tem e aquilo que ele pode dar. E o outro toma aquilo que ele quer e pode tomar. Então, há uma autonomia de cada um para poder escolher aquilo que eu ofereço, aquilo que eu posso oferecer num relacionamento e aquilo que eu quero tomar, né? E aí, quando que essa troca, ela vai ser sustentável, ela vai ser uma troca que impulsiona o casal para o mais. Quando, por exemplo, né, você faz algo de bom para o relacionamento, aí você precisa oportunizar que o outro também faça algo, que o outro também ofereça algo. E a gente tem pontos cegos, né? Então, assim, né, Bruna, a gente está em um caminho de autoconhecimento, de busca, e a gente sempre vai ampliando a nossa consciência e percebendo outras dinâmicas que a gente talvez até então não percebeu. Para algumas pessoas é muito fácil dar, elas preferem sempre ser credoras e nunca devedoras. E outras, pelo contrário, só querem receber. Quando a gente vive essa disfuncionalidade, que a gente está falando aqui num relacionamento, mas isso se aplica às outras relações também, né? Então, assim, às vezes a pessoa que dá demais é a que controla a relação. Né? Aquela pessoa que sempre dá, ela sempre dá, ela é melhor, ela é a boa do relacionamento, né? Ou ele é o bom do relacionamento. O que está por trás disso? Por que tanto controle? Para que esse controle? Controle não é amor, né? Então, como a gente está aqui falando de amor sadio, amor, dinâmicas doentias no relacionamento, controle não é amor. Então, será que você está oportunizando que o outro retribua? Porque o que acontece? Se eu sempre dou, eu sempre dou, eu sempre dou, vai criar um distanciamento. E cada vez mais que essa distância vai aumentando entre o casal, quem está aqui vai se sentindo cada vez mais inferior e menos capaz de retribuir. E aí tem até relacionamento que diz assim, né? Nossa, mas eu dei tudo para essa relação, eu fiz tanto, eu dei demais e terminou, e acabou. Já ouviu isso, né, Bruda? Sim. E aí é exatamente a palavrinha que você falou, né? O demais. Talvez foi demais, né? Foi demais. E muitas vezes, né, quando tem essa questão também do controle,
tem uma exigência, né, de que a pessoa também, de que o outro é, atenda também essa tua expectativa na mesma medida, né? Então, eu sou essa pessoa, né, que faz tudo, e o outro também teria que vir assim, né? Então, eu não aceito, talvez, a forma do outro dar o amor dele, né? E aí eu nunca enxergo aquilo, porque eu tô querendo da mesma forma que eu dou, né? Da mesma medida. Então, talvez essa seja uma outra forma também, né? Uma outra dinâmica, assim. E é exatamente isso que você fala, né, Bruna? Porque, assim, o que o outro pode me dar? Porque quando eu conheci aquela pessoa, talvez ela já teve um relacionamento anterior, talvez ela Uhum, tenha uma família anterior, filhos, eu não sei, ela tem um passado. Eu não posso projetar no outro que talvez eu gostaria de ter sido a primeira pessoa na vida dele, eu quero ser sim. vista como a primeira. Eu não aceito tudo que aconteceu antes. Eu quero, né, ter essa, de como a gente falou, né, dos anseios e expectativas. O que eu estou fazendo, né, quando eu estou colocando Uhum, tudo isso, esse controle novamente? Será que o outro vai poder ser o outro? Será que eu estou permitindo que ele seja quem ele é? uhum. Ou será que eu estou querendo que ele seja aquilo que eu quero que ele Que seja ele para agradar seja. as minhas expectativas? Uhum. E E aí, aí, pode sim. falar. Não, mas é isso que você começa, né? Essa projeção, né? E aí, a partir do momento, porque como você começou, exatamente isso, né? No início é natural, a gente vai projetar, não tem, né? Não tem problema, é isso mesmo, a gente vai colocar a nossa expectativa, a nossa idealização, mas isso precisa ter um momento de ruptura e de eu enxergar verdadeiramente o outro, né? E esse enxergar é justamente com todo esse pacote, né? Eu acho engraçado, a minha mãe A sempre falou, mochilinha que ele veio, né? sim, sim. A minha mãe sempre falou assim pra mim, você não vai se casar só com o teu marido, você vai se casar com a família inteira. E é verdade, né? Assim, toda aquela família ou aquelas pessoas como você trouxe também, os relacionamentos que vieram antes, tudo isso faz parte, tudo isso precisa ser reconhecido. Se eu não reconheço, se eu quero estar nesse lugar, né, de protagonismo, de que a pessoa só olhe para mim. Eu tô nessa postura de reivindicar também, né? De controle, de posse. E aí eu não enxergo verdadeiramente o outro, eu não tô aceitando, né, tudo isso. Eu tô querendo só o que tá na minha idealização ainda, né? E aí sobre, né, o que o outro pode me dar? Será que o outro realmente pode me ver como a primeira mulher e a única da vida dele? Será que isso é possível? Porque talvez não seja. Uhum, E sobre isso que tu falou, né? A gente, o outro, as pessoas se encontram, Bruna, também para se curar. Eu diria que uhum, talvez as pessoas realmente crescem enfim, conseguem se conhecer através de um relacionamento com outra pessoa. uhum, Por quê? O outro, ele espelha através do comportamento dele tudo aquilo que a gente não vê sobre nós mesmos e sobre o nosso sistema familiar. uhum. Então, assim, talvez tudo aquilo que eu não consegui reconhecer lá da minha família, ou toda aquela coisa que não foi resolvida, eu vejo estampado na família do meu parceiro, da minha parceira. Eu vejo, né, na dinâmica dele, na dinâmica familiar dele. Então, Uhum. os sistemas, quando as duas pessoas se encontram, eles estão a serviço um do outro, Sim. para talvez compensar dinâmicas que talvez foram doentias no passado, mas que agora há uma nova Uhum. oportunidade. Mas quando eu não tenho consciência, quando eu não me conheço, quando eu começo a entrar numa série de relações abusivas, eu não tô vendo qual que é a dinâmica. Aí pode ter um monte de gente que repete padrão em relacionamento, Uhum. né? Então, assim, todos terminam pela mesma razão, né? Ou ela diz assim, eu só arrumo filho, eu só arrumo homem que demanda de mim a posição de Sim. mãe. Por quê? Isso é Para uma que pista, tudo né? isso? Isso é uma grande pista para gente, essa repetição dos padrões, né, Kelly? O que que ainda não foi, né, Exatamente. aprendido, né? O que que ainda não enxerguei para transformar esse padrão, né? Ou, por exemplo, um tema, né, que a gente até pode falar aqui, traição, né? Uhum, Acontece nos relacionamentos. Então, assim, a pessoa, ela, no relacionamento sempre trai, ou ela sempre acaba traída.
O que que isso está querendo te dizer? Sempre atraindo sempre do mesmo, sempre aquele espelho, né, que a gente comentou aqui. E sobre os relacionamentos anteriores, sobre a família de cada um, né, as dinâmicas que cada um traz, a gente tem a prioridade e a precedência, que são palavras parecidas, mas que têm um significado diferente. Sim. Né? Então, assim, o que que é a precedência? O que que veio antes? Né? Então, assim, que lugar que eu ocupo na minha família de origem? Quais são as dinâmicas lá? Como que eu me coloco num relacionamento? Então, eu vou deixar aqui uma dica. E a gente está falando aqui, né, Bruna? A gente não consegue aprofundar tanto, mas eu Sim. acho que traz bastante insights para as pessoas. Se lá na minha família de origem, talvez eu não consigo reconhecer o lugar do meu pai e da minha mãe, a precedência deles, se lá eu me sinto grande, como que eu chego para um relacionamento, né? Então, assim, o sistema familiar de origem de ambos, ele veio antes. Relacionamentos anteriores que vieram antes, eles vieram antes, eles têm precedência. Então, por exemplo, uma pessoa que casa pela segunda vez, né? Ou um segundo namoro, um segundo noivado. Aquela outra pessoa, você não tem como excluir ela da vida do seu Sim. parceiro. Porque quantas vezes, né, Bruna, que a gente vê que isso se revela quando se tenta excluir esse parceiro antigo, muitas vezes isso se manifesta nos filhos desse casal. Sim. Essa é uma dinâmica que acontece muito nos relacionamentos. Então, assim, tá, e por que eu preciso saber de tudo isso? Porque a ordem precisa ser respeitada, né? O Bert já dizia, para que o amor possa fluir, é preciso a ordem. O amor é um sentimento tão grandioso que ele se submete à ordem. Então, Sim. se você teve um casamento anterior, um relacionamento anterior, reconheça isso. Porque essas pessoas, o que você viveu com essas pessoas, também te preparou e te oportunizou para que hoje você estivesse no lugar que você está, com a pessoa que você está se relacionando. Então, família de origem, relacionamentos anteriores têm precedência, vieram antes. E o casal, em relação aos filhos, também tem precedência. O casal vem antes. É no casal, né? Nesse vínculo que eles criam, que eles vão se fortalecer também no papel como pai e mãe. E outra coisa que muitas vezes acontece e faz com que o amor do casal adoeça é o quê? Muitas vezes nasce o filho, nasce a filha, Esquece do casal. e quando já há alguma coisa atuando aí entre o casal, quando cria-se esse espaço entre o casal, aquele filho sente. E aí aquele filho, ele é atraído para a dinâmica dos pais. E Sim. aí aquele filho, ele fica com a função de unir os pais, de apaziguar os problemas, né? De ter que aproximá-los. Só que isso vai causar um dano para o casal e para esse filho ou para essa filha também. Porque ele vai assumir um lugar que não é dele, né? E talvez ele vai Exato. até assumir uma posição de algum desses pais, né? Nessa dinâmica. E aí vai ficar tudo desequilibrado, né? E se isso não é resolvido, quando for para a vida adulta, para o seu relacionamento, esse filho para o seu relacionamento, muito provável que ele vá estar nesse lugar que ele assumiu, né? Então, isso também vai Exatamente. ser um problema dele nos relacionamentos futuros. Essa dinâmica que a gente está falando aqui, ela se chama triangulação, né? Que é Uhum, quando um filho ele é atraído para o relacionamento dos pais, e aí talvez você que está nos assistindo, você pode se perguntar, né? Quantas vezes eu fui demandado para resolver o problema dos meus pais? uhum. Então, assim, às vezes você acha que tá tudo certo, né? Que você não tem nada para resolver na família de origem. Você já casou, já tá há 10 anos casada, mora em outra cidade. Mas aí, qualquer coisa que acontece lá na casa dos seus pais, você já tá lá para resolver. Ou assim, a mãe fica reclamando do pai pro filho, aí o filho reclama da mãe, e aquele filho ele fica a vida toda tendo que ser ponte entre os pais. E aí Sim. eu pergunto, Bruna, será que esse filho ele realmente está disponível lá para o relacionamento dele?
Ou será que ele Uhum. ainda está na casa dos pais, ainda que ele tenha saído, mas é como se a alma dele continua lá. Uhum. O Uhum. amor dele, o foco dele continua lá no Uhum. problema do pai e da mãe. E aí eu Uhum. quero dizer para quem nos assiste, né? Algo muito sério. Que enquanto o seu foco for resolver o problema do papai e da mamãe, prepare-se para nunca resolver o seu. Nunca resolver o Sim. seu. E aí a gente já começa aqui, já vai introduzindo a parte da autonomia, né, Bruno? Uhum. Se Eu eu acho que até a tua continuo. postura, quando tu se mexe assim e coloca, né? Que eu tô tentando ainda resolver os pais, né? Preocupada com os pais, eu tô aqui, né? Eu É, não tô aqui, ó. enxergando o meu relacionamento, né? Eu tô indisponível. Exatamente. Então, Exatamente. eu tô lá, eu vou ficar nessa simbiose até, né? Me Exatamente. desvincular. Mas pode continuar. Exatamente. E eu tenho uma professora, Bruna, que eu gosto muito, a Ingela. Acho que você já deve Uhum. ter ouvido falar dela. E a Ingela, ela diz o seguinte, que um casal, ele é um ovo com duas gemas. Hum. Não com uma, né? Porque a gente... aquela coisa da metade da laranja, né, gente? Pelo amor de Deus, isso não dá Sim. certo. Não vai dar certo, Vamos né? esquecer. Não, não rola. Então, assim, por que duas gemas? Porque precisa dos dois inteiros, os dois Uhum. inteiros dentro desse ovo. Só que quando uma gema não está disponível, quando uma gema está aqui atrás resolvendo, o foco dela é resolver a vida de todo mundo da família, ou assim, aquela pessoa que. Tô falando no feminino porque eu tô falando de Sim. mim, mas sempre imaginem nos dois, né? Que ela é a mãezona de todo mundo, ela resolve problemas de todo mundo no trabalho, ela faz aqui, faz ali, né? Tá sempre disponível para todo mundo. Mas o quão cheia de si essa pessoa tá? O Uhum. quão disponível para ela e para esse relacionamento? E aí vou entrar aqui num tema bem polêmico de relacionamento de casal, que sempre sai pergunta nesse sentido. Se eu tô aqui, fora dessa gema, resolvendo problemas de todo mundo, gente, essa é uma das dinâmicas que antecedem uma possível traição. Uhum. Porque eu não tô aqui no relacionamento. Eu posso estar fisicamente, mas emocionalmente, o quanto que eu estou disponível Uhum. para construir algo nessa relação. Aí, às vezes, a pessoa que foi traída, às vezes ela não consegue ver qual que é a parte dela, porque a gente sempre tem uma parte. Quando a gente está falando de casal, sempre é uma relação de dois. Então, quando ela fica dentro da postura de vítima, dentro, né, dessa energia, ela ainda não está compreendendo qual que é essa dinâmica que ela está também contribuindo. Com o Luio, mais uma vez. Uhum. Com o Luio, mais Sim. uma vez que a gente falou lá no começo, né? Então, assim, como que eu contribuí para isso? Uhum. Claro Acho que que isso. a pessoa que traiu também tem a parte dela, né? Uhum. Mas assim, como que eu contribuí? Será que eu estava realmente ali? Onde é que Sim. estava o meu querer? Uhum. Eu penso que isso que você traz, assim, né, da responsabilidade seja muito importante, assim, ah, na verdade, não só nessa questão da traição, mas em todas as dinâmicas que envolvem o relacionamento do casal, né? Porque muitas vezes, e a gente que acaba atendendo pessoas, né, que chegam já muitas vezes numa dificuldade de um relacionamento muito grande, seja pelo atendimento do sistêmico, né? Já buscando um divórcio, às vezes no meu caso, é, essas pessoas muitas vezes estão encontrando culpados, né? A gente vê que se busca muito atribuir uma culpa a alguém, ou foi o meu parceiro que fez tudo errado, né? Que não contribuiu, que isso, que aquilo, eu sempre fui a vítima, ou culpabiliza outras pessoas, ou questões financeiras, enfim, sempre apontando um culpado, né? E às vezes, inclusive, a ela mesma, né? A pessoa achando assim que se colocando numa posição bem dura consigo mesma, né? De que assim, eu tô perdida, eu nunca consigo, e sempre colocando no eu, né? Eu não consigo prosperar nos relacionamentos, eu não consigo isso, aquilo, nunca dá certo nada pra mim, mas assim, não existe, e acho que isso o sistêmico me trouxe de muito valioso, né? De tirar
essa máscara dos culpados, né? Existem responsabilidades. A gente tem que assumir a nossa autorresponsabilidade pelas nossas relações e ver que todos têm parte, né? Em toda essa questão. Ninguém faz nada sozinho, né? Nós estamos em dinâmicas relacionais o tempo todo. Então, na questão do relacionamento de casal, sempre por alguma situação, né? Sempre tem responsabilidade dos dois e tem outras também atuando, né? Outras questões. Sim, exatamente, né, Bruna? E a gente, né, pincelando aqui, é um assunto bem complexo, mas pincelando aqui a questão da vítima e do perpetrador. Então, a coalusão. Se eu me coloco como vítima, eu preciso ter um algoz, eu preciso ter um perpetrador. Então, se eu tô no lugar da vítima, e aqui eu quero ampliar o tema, tá? Pode ser num relacionamento afetivo, pode ser na minha família, pode ser no meu trabalho, qualquer que seja a relação. Se eu estou no lugar de vítima, eu vou atrair todo tipo de perpetrador. Uhum. E aí eu começo a me colocar para relações abusivas. E aí quem está nos assistindo pode pensar, qual que é o padrão dos relacionamentos que eu estabeleço? Às vezes até amizade em que não existe um equilíbrio de troca, em que você acaba sempre tendo que viver em função do outro, fazer em função do outro. E aqui a gente começa já a trazer o conceito da autonomia, Bruna. Sim. O que é autonomia? A gente fala tanto em autonomia. O que é isso? A autonomia, ela é uma sensação. É a percepção que eu tenho sobre mim mesma. O quanto eu me conheço. O quanto eu me permito sentir a mim mesma. Me Qual olhar, que é, né? Exatamente. Qual que é a falta que a falta de mim mesma faz? O que acontece quando duas pessoas que estão vazias de si próprias se encontram no relacionamento? Será que vai ser um relacionamento sadio, um relacionamento saudável, construtivo? Quando essas pessoas elas vêm com traumas de biografia, e aqui eu quero, né, situar as pessoas. A gente está falando sobre as constelações sistêmicas, os princípios sistêmicos, e aqui eu estou falando um pouquinho já sobre Franz Rupert, sobre o método IOPT, que olha para os nossos traumas de identidade. Então, assim, será que como que eu me protejo? Eu me valorizo? Eu me amo? Quais são as lentes que eu me vejo? E quais são por quais lentes que eu vejo o outro? Porque se eu venho de um trauma de amor, se eu venho de um trauma de identidade, se eu não tenho consciência sobre mim mesma, se eu não me amo, eu não me cuido, eu não me respeito, eu me coloco em situações de abusividade, como é que o outro vai conseguir suprir isso? Como é que o outro vai poder me olhar com essas lentes de amor? Como é que o outro vai poder me valorizar quando nem eu me valorizo? E aí eu falei, né? E aí, assim, normalmente a pessoa que já vem com trauma de amor, que eu já vou falar mais um pouquinho sobre ele, ela atrai outra pessoa que também tá nesse trauma do amor. E aí é um sofrimento só. É um sofrimento só. Então ela vai acabar atribuindo ao outro a validação dela própria, da identidade dela, do que ela é. Só que aí se o outro não se valida também, o que eu posso esperar? Sim. O que eu posso esperar? Então, aí as pessoas começam a entrar em umas dinâmicas muito doentias. Então, quando eu não tenho consciência sobre mim mesma, eu não me protejo, não me amo, não me cuido, aí eu vou atrair alguém porque eu vou projetar nele tudo isso. Então, ele vai ter que me amar, ele vai ter que me cuidar, ele vai ter que fazer tudo isso. O outro não vai conseguir. Mas eu já me coloquei em toda uma estrutura de codependência com essa pessoa. Sim. Aí a gente vê, né, Bruna? A gente vê muito isso como advogadas, né? E também como consteladora. A pessoa está vivendo uma situação de violência, está vivendo uma situação de abusividade, assim, ó, muito grande, às vezes envolvendo até a violência física, mas a pessoa, ela permanece nessa violência por muito tempo. Ou às vezes, né, enfim, até às vezes casos de medida protetiva, mas a pessoa, ela quer voltar, a pessoa quer reestabelecer, porque ela está em codependência. Está totalmente afastada de si.
E sim. ela projeta que sem o outro ela não existe. Uhum. Sem o outro ela não sobrevive. Sim, sim. O que que essa pessoa está carregando? O que que acontece com essa pessoa? Né? E aí a gente volta para a metade da laranja, né? Eu me anulo pelo outro em um relacionamento. Uhum. Eu deixo de ter o meu querer, eu deixo de fazer o que eu gosto, porque se eu não corresponder àquilo que o outro espera de mim, a gente não vai poder ficar junto. Então, Uhum. às vezes, a pessoa começa a se relacionar, não perde um pouco a relação com a família, não pode mais fazer o que gostava, não sai mais com os amigos. Tudo isso, ela começa a entrar numa estrutura de codependência, codependência, Sim. codependência com essa pessoa. E qual que é a esperança dela, Bruna? O que que ela está esperando com toda essa estrutura? Ser amada. Sim. Ela quer ser amada. E aí ela se sujeita a todo tipo de abusividade. Uhum. Até o Uhum. ponto de entregar a própria autonomia. Aí quando a pessoa entrega a autonomia de si mesma para outra pessoa, a identidade de si própria, né? Cadê a saúde desse relacionamento? Não vai dar Uhum. certo. Não vai dar Sim. certo, né? E aí a autonomia talvez é uma pessoa que daí começa, quem que eu sou, né? Quem eu Uhum. realmente sou em essência? Onde é que está o meu querer? O que que é bom para mim? Será que eu consigo me colocar o que é bom, o que eu quero, o que eu não quero? E aí, quando ela começa a olhar para a própria história, e aí assim, a gente só constrói relacionamentos saudáveis quando a gente se conhece, né, Bruna? Uhum. A gente Uhum. precisa se conhecer, a gente precisa se trabalhar, porque a gente vem com uma carga aí de muita coisa, Sim. né? Familiar e biográfica também. Então, Uhum. às vezes, esse relacionamento simbiótico, essas pessoas, elas talvez já viveram uma simbiose lá com seus pais, lá Uhum. com a sua mãe. Talvez foi uma criança que durante toda a vida dela, ela anulou seu querer em função de sua mãe ou de seu pai. Sim. Porque fazendo aquilo que foi projetado nela, ela seria amada. Uhum. Né? E eu acho No trauma do. Pode importante, falar. sim, acho importante a gente trazer essa questão mais uma vez para a autorresponsabilidade, né? Que assim, às vezes, né, a gente tende, quando a gente está começando, muitas vezes, a tomar consciência sobre esses processos, né? E às vezes se identifica dentro de uma questão assim com os pais, como você menciona, né? De talvez ter tomado ali alguma posição ou ficado no meio ali, né? Entre eles. É, de não olhar para esses pais com esse olhar julgador, né? De culpa de, foi por causa disso, é por causa disso, então que eu não vou dar certo, né? Que eu não estou dando certo. Porque senão você não sai desse ciclo de achar culpado e de vítima, né? Você está colocando numa situação de vítima de novo. Então, se autorresponsabilizar, não, ok, houve essa dinâmica, mas cabe a mim hoje, com essa consciência, com os recursos que eu tenho hoje e que eu vou procurar, fazer o meu papel do meu lugar que eu tô agora, para que isso seja diferente. Daqui por diante, eu tome uma postura diferente. E aí eu vou até liberar eles. De repente, outras coisas vão acontecer lá com eles também, né? E outra coisa que eu queria trazer também, que eu achei legal da tua fala, assim, da gente ter essa necessidade de se sentir amada também, né? Então, assim, eu estudo bastante também as questões de sociedade, né? De movimentos sociais. Então, assim, acho que isso também tem uma parte bastante importante nessa nossa, como eu já falei, né? No outro momento, constituição também do indivíduo, né? E aí tem essa questão, eu tenho até aqui atrás um livro também da Valesca Zanello, que é uma psicóloga muito legal, assim, que estuda as questões de gênero, que existem, né, alguns dispositivos amorosos e que aí eu vou falar das mulheres, né, e que isso atua mais sobre as mulheres, de uma construção social das mulheres quererem ser desejadas. Né? Então a gente busca estar, como ela diz assim, nessas prateleiras do amor. Então, assim, eu me coloco numa prateleira de amor para ser escolhida pelo outro. E aí, quando esses processos eles são muito fortes na mídia, de eu ter um padrão, né? De eu precisar ter aquele padrão estético,
de comportamento, né? Então a gente pega assim textos antigos, até legislativos, né? Que a mulher precisa ser cordial, que precisa saber costurar, saber cozinhar. Então tem toda uma construção ali de um papel que faz também buscar esse ser amada, né? Esse ser desejado, ser escolhida pelo outro. E aí isso também são dispositivos que atuam para essa dificuldade de encontrar o seu próprio querer, né? A sua própria autonomia. E aí até o que eu tento fazer aqui na minha rede social também, trazer a gente que tem alguns recursos, né, sobre isso, de trazer a informação de que talvez, opa, você não precisa seguir esse padrão, né? Cadê a parte que é só tua, né? Que só você conhece. Então, assim, perceber que existem outras questões também, e além de, claro, das relações familiares e que também vão influenciar nessa relação de como eu absorvo tudo isso, né? Que me é trazido por esse meio midiático, estrutural, e para eu conseguir aos poucos ir me reconhecendo de novo, né? E aí, claro, muitas vezes isso só é possível através de processos mais profundos, né? Terapêuticos. Mas acho que você trouxe bastante elemento assim de identificação também, principalmente quando fala da questão da repetição de padrões, né? Que são dicas. Então a gente tem algumas dicas, né? Do que a gente está talvez se perdendo, se afastando da gente, quando eu estou muito identificada com algo que todo mundo faz, todo mundo está nesse mesmo padrão. Isso são algumas dicas para a gente perceber, né? O quanto disso é um querer meu ou o quanto disso está sendo trazido, né? De influência até mim. Desculpa, eu saí um pouquinho assim Não, tá tudo da certo, é tua um linha de bate-papo aqui. raciocínio, mas Não, tá tudo certo. me E, veio e assim tu, para tu falar fala um isso. ponto bem importante, Bruna, porque às vezes pode ter gente que está nos assistindo que nunca ouviu falar nisso tudo. E aí vai falar Sim, assim, nossa, mas meu pai e minha mãe foram isso. horríveis. Meu pai e minha mãe fez isso, meu pai e minha mãe fez aquilo. Quando você está fazendo isso, você está de novo na vítima. Não vai resolver, você vai continuar nesse mesmo lugar. A grande questão é assim, ó. Seu pai e sua mãe, eles fizeram o que eles puderam. Seu pai e sua mãe também têm traumas, seu pai e sua mãe também viveram situações lá na vida deles e eles te deram o que eles puderam. Nunca antes, né, Bruna? Nunca antes a gente teve tantos recursos disponíveis para que a gente possa se conhecer, para que a gente possa ter acesso ao conhecimento, ter acesso a Uhum, tantas terapias e práticas diferentes que nos permitem essa compreensão, essa consciência, eu diria, né? uhum, De realmente poder viver um relacionamento saudável. Você não precisa repetir o relacionamento dos seus pais. Você não precisa sofrer as mesmas dores, os mesmos traumas que os seus pais. Esse caminho, o Franz Rupert tem uma frase que eu gosto muito, Bruna, que é assim, ó. A autonomia é um caminho e não uma luta. sim. Então, para a gente chegar na nossa autonomia, a gente precisa se conhecer, a gente Uhum, precisa se trabalhar e a gente precisa assumir a responsabilidade, muito bem colocado, a nossa autorresponsabilidade pelo que a gente quer na nossa vida. uhum, Eu quero continuar repetindo, e quando a gente fala em continuar repetindo, sempre tem coisa boa, mas tem coisa que às vezes não é tão boa assim que a gente repete, né? Então, assim, eu sim. quero continuar repetindo ou talvez eu quero reparar. Não Uhum, reparar para julgar quem veio antes. Reparar porque eu quero, dentro do meu querer, dentro da minha autonomia, escolher o que é bom para mim e o que não é bom para mim. Quando eu uhum, tenho a capacidade de escolher, quando eu tenho a capacidade de fazer escolhas, eu estou na minha autonomia. Porque eu não transfiro para o outro essas decisões. uhum, Quando o outro tem que dizer o que é bom ou não para mim, quando o outro ele precisa escolher para mim, e pode ser dentro de um relacionamento, eu não estou na minha autonomia. sim. E aí, de novo, qual que é a falta que a falta de mim mesmo faz? E dentro desse autoconhecimento, talvez você vai descobrir no teu processo, no teu caminho, quais são os sentimentos e as emoções que você não acolhe de si próprio. Uhum,
Uhum. Porque tudo isso que acontece, tudo isso, todas essas dinâmicas que a gente falou aqui, tem emoções que estão por trás. Tem emoções que estão atuando por trás desse trauma. E até que eu não chegar na verdadeira raiz dessa questão, eu vou estar, de novo, reproduzindo Uhum. esse padrão em todos os âmbitos. Aqui o foco é relacionamento de casal, mas pode ser relacionamento profissional também. Será que eu me Sim. coloco em situação de abusividade lá no meu trabalho? Será que lá no meu trabalho eu não consigo me posicionar? E aí, né, o que é uma situação de abusividade, por exemplo, no trabalho? Qual que é o limite que há? Porque tudo tem um limite, né? Será que Uhum. os limites são respeitados? Quando eu não consigo colocar limites, em qualquer âmbito de relacionamento, Uhum. abusividade, cuidado, a gente está Sim. falando de abusividade. Porque às vezes as pessoas acham, né, Bruna, que a abusividade é só violência, é só Sim. agressão. Não, gente, não é. Nas Uhum. coisas mais simples, isso muitas vezes se revela, né, Bruna? Uhum. Sim, e isso é mais uma dica, né? Então, é justamente quando você fala isso, o que está acontecendo para eu não conseguir colocar esses limites também, né? Para eu não conseguir dizer esses nãos, né? E eu postei essa semana também, né, no meu Instagram, assim, o não para o outro muitas vezes é um sim para mim mesma. E, Exatamente. e eu coloco isso porque são processos que eu continuo passando, né? E isso também é para mim. O que eu falo também é para mim, porque é tudo para gente. Quando a gente pensa assim, né, nesses processos, é, se desvincular que não é para o outro, né? A questão, a responsabilidade é o tempo inteiro, né? É para mim isso também. É pra E nós, é né? É para pra nós. nós, exatamente, é para nós. Então, assim perceber, isso é uma dica de, poxa, será que eu vou conseguir? Será que eu tô faltando, né? Tá faltando essa minha autonomia, tá faltando me fortalecer nesse aspecto? Então eu vou buscar, né, os recursos, eu vou buscar como que eu posso me fortalecer para romper com essa situação, se é necessário esse rompimento, né? Ou se eu consigo transformar isso de alguma forma, com algum diálogo, com outro processo também nesse sentido, né? E, e assim, né? Aqui a gente nem consegue, eu nem consegui trazer todos os pontos, né? E até a gente Sim. definiu o tema da live, a Bruna assistiu, eu fiz uma maratona, né? Uma maratona do amor sadio. Uhum. Quem tem interesse pode acessar lá na bio do meu perfil, tem a maratona completa, né? Em que eu falo do que o amor sadio é feito. Quais são os passos? Qual é o passo a passo para a gente construir, né, um relacionamento saudável e construtivo? Então, assim, se eu vou vazia de mim para um relacionamento, a gente já tá falando aqui os danos, né, que acontece. Mas o que acontece quando eu vou cheia de mim para um relacionamento? Uhum. Quando eu me encontro amorosamente comigo, com a minha essência, com a minha identidade, livre de todas as expectativas da minha família, lá do relacionamento, né? Quando eu me encontro comigo mesma, aquele lugar sagrado em que eu sou quem eu quero ser. Quando eu me encho de mim, como que eu vou para um relacionamento cheia de mim, cheia de Uhum. autonomia, cheia de amor, cheia de Sim. cuidado, cheia de proteção? Será que uma pessoa que está cheia de si, né, no sentido aqui da autonomia, né, para quem está chegando agora, uma pessoa que vai para um relacionamento cheia de si, Uhum. o Que 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 ela vai delícia! encontrar no outro? Uhum. Essa pessoa está disponível. Ela É tá assim disponível, ela tá que inteira. ela junto com o outro, exatamente, ela está inteira. Não é a metade da laranja, né? A metade da laranja não funciona, a gente já falou Sim. aqui. Ela vai cheia de si, e aí é um amor corajoso, né? Uhum. Amor corajoso, o Marcelo Pelizoli, tu lembra do congresso? Adoro. Ele falou Querido. sobre o amor corajoso na segunda-feira no congresso que o Yuli organizou, né? Uhum. E o que é esse amor corajoso? É esse amor aberto, é esse amor livre. Esse Sim. amor livre em que eu tô aberto num relacionamento, em que eu tô cheia de mim, em que eu tô super conectada com o meu self, com Uhum. a minha essência, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu quero. E aí eu vou cheia de mim para um relacionamento, eu vou para um relacionamento de mãos abertas. Uhum. Que coisa mais deliciosa. Eu Sim. ofereço, né, de mãos abertas em um relacionamento em que realmente as duas pessoas se encontram para se curar, para evoluir,
né, para crescer. E aí, como, Bruna, que a pessoa que está nos assistindo vai... Mas peraí, será que meu relacionamento é saudável? Será que meu relacionamento é doentio? Teve pontos que eu me identifiquei, teve pontos que não. Então, assim, ó, algumas coisas que eu quero falar aqui, a gente está quase no nosso tempo, né? Sim. Um relacionamento sadio, ele tem um ciclo de crescimento. Então, assim, pode ser que você tá junto com a pessoa há 10 anos, há 20 anos, há 50 anos, não sei. Mas você percebe que há um crescimento, há um ciclo, há algo girando para o mais. Então, assim, vocês dois, um a serviço do outro, vão se descobrindo, vão se trabalhando. Você começa a ver aquilo que você rejeita no outro, você começa a identificar que é algo que você reprime de si mesma, ou às vezes um comportamento do outro é tudo aquilo que tu julgou lá do teu pai, aqui tô falando, né, do parceiro, ou pode ser o contrário. Aí você vai se trabalhando, você vai tomando consciência disso tudo, o relacionamento ele vai crescendo, é como uma plantinha, né? Ela vai sendo regada, ela vai se impulsionando, ela vai se movimentando. Esse é um indício de que o teu relacionamento é um relacionamento saudável, que está se movendo. Porque é construtivo, porque duas pessoas cheias de si estão juntas para construir algo. Cada uma com a sua identidade, com a sua inteireza, né? Como a gente falou aqui, super completo, sim, super disponível. Quanta coisa linda essas pessoas vão construir juntas. Sim. Um amor corajoso, um amor de mãos abertas, um amor em que se cria um vínculo de confiança, um vínculo de intimidade, em que há respeito, a entrega a respeito nessa intimidade e quando eu posso expressar minha vulnerabilidade para o outro. Quando eu preciso ser sempre forte, aquelas pessoas que precisam ser sempre fortes, que elas não podem expressar a vulnerabilidade, tudo isso é estratégia de sobrevivência. O que está por trás disso? Quando eu preciso ser sempre forte, eu não acolho a mim mesma. Eu não me sinto, eu não me percebo. E, de novo, o que é autonomia? Autonomia é uma sensação. Então, se eu não me sinto, como que eu estou com a minha autonomia? Sim, sim. E um relacionamento saudável, um relacionamento construtivo, ele só é possível, ele só é construído por pessoas autônomas. Toda vez que tiver um pouquinho, né, diferente, isso vai estar em desequilíbrio, né? Mas acho que como você falou, assim, o relacionamento sadio, assim como a gente fala da paz, né? Por exemplo, que a paz não é ausência de conflitos, mas como a gente olha para isso, no relacionamento também, não quer dizer que só vai atingir o relacionamento sadio, né? Quando acabarem todos os conflitos, quando viverem felizes para sempre, não existe. Né? E é justamente essa construção, né? A gente, tem alguma questão aqui, como é que nós dois juntos vamos elaborar isso, vamos transformar isso? E já veio até o tempo aqui para mim, os 2 minutos. E sobre isso que tu tá falando, eu quero fazer uma colocação bem importante. Relacionamento saudável tem conflito. O conflito faz parte da vida, não é ausência de conflito. Isso é muito importante. Por quê? Porque no amor corajoso, no amor sadio, no amor de mãos abertas, quando há um conflito, as duas pessoas cheias de si, elas olham para esse conflito e elas falam, legal, o que a gente tem para aprender aqui? O que a gente tem para evoluir com esse conflito? Exatamente. Sempre vai vir algo novo. E aí, quando surge um conflito, o que o sistema vai buscar? A homeostase, ele vai buscar se equilibrar de novo. Legal. Mindset de crescimento. O que a gente tem para aprender aqui? O que a gente ainda não viu? Aí vem um filho pro casal, uau, um monte de desafio de novo. Aí eu achava que eu estava muito bem no meu lugar e aí eu descobri que eu não tô no meu lugar. Né? E aí eu e a Bruna, a gente só tá falando de tudo isso porque a gente se trabalha muito. A gente não pode levar alguém até onde a gente não foi. Então, gente, é constante, é sempre. A gente precisa estar sempre nessa busca, nessa ampliação de consciência. A todo momento está acontecendo algo. Nossas emoções, nossos sentimentos, isso tudo precisa ser checado, precisa ser trabalhado. A pessoa ficou 50 anos sem olhar para si mesma, aí ela vai querer resolver tudo em uma hora? O advogado lá no divórcio resolve em uma semana o meu casamento de 50? Vai dar? É aquilo que você falou essa semana, não existe milagre, né? Kelly, falta 20 segundos, então eu só quero te agradecer muito, agradecer o pessoal que estava com a gente, foi muito bom.
E qualquer coisa a gente fica aí à disposição, né? E vão ter outras oportunidades. Obrigada. Adorei, Bruno, foi uma alegria imensa. Agradeço aí a oportunidade e acho que vamos marcar outra, né? Porque não falamos nem a metade.